mais um vídeo do Mundo na Zona, esse programa semanal aqui no canal do Zona Curva, em que a gente fala sobre política internacional. O meu nome é Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de política externa russa, e hoje eu tô aqui para falar sobre os acontecimentos mais importantes dessa última semana. Começando então com a posse de Javier Milei na Argentina, que aconteceu no último domingo, dia 10 de dezembro. Depois de uma eleição super apertada e bastante conflituosa, o Javier Milei saiu vitorioso e assumiu a posse da presidência da Argentina nesses últimos dias. Ele que é um outsider da política, um economista com ideias extremamente radicais, neoliberais, que vem realmente mostrando uma nova forma de compreender a crise na Argentina e as suas possíveis soluções, embora eu já tenha falado aqui em outros vídeos as consequências que teriam justamente essas medidas mais radicais que o Milei vem propondo, assumiu, portanto, a presidência. Um dia antes da cerimônia da posse, os seus apoiadores fizeram uma manifestação em algumas cidades argentinas que foi justamente um velório, aparentemente, em relação ao peso argentino e também ao Banco Central. Isso porque uma das principais pautas defendidas pelo Milei ao longo da sua campanha era justamente de extinguir a existência do Banco Central argentino e de dolarizar a economia da Argentina. Então não haveria mais necessidade de a Argentina ter um banco central, porque ela perderia completamente a sua autonomia de política monetária ao assumir uma moeda estrangeira, como, por exemplo, o dólar. Então essa foi uma das principais medidas que ele defendeu ao longo de sua campanha, mostrando justamente o quão radical era a sua pauta política para esse momento da Argentina, um momento extremamente difícil, em que aproximadamente 40% da população passa justamente da linha da pobreza, então vem enfrentando dificuldades econômicas. A Argentina que vem numa crise econômica já há muitos anos, não é necessariamente de hoje, não é desse último governo, não é inclusive dos governos apenas de esquerda na Argentina que essa crise vem acontecendo. Então, o Javier Milei ganha justamente nesse contexto. E a sua posse também teve alguns momentos muito interessantes de serem observados. A primeira delas foi justamente essa manifestação que eu acabei de comentar dos seus apoiadores, que fizeram esse ato quase que simbólico, né, de realmente mostrar que, portanto, o peso argentino e o Banco Central estariam ameaçados, embora o próprio Milei já tenha voltado atrás em algumas das suas propostas, mostrando que, na verdade, a realidade política não sustenta esse tipo de medida completamente fora do normal. Então, a gente vê justamente esse retrocesso do próprio Javier Milei, embora, de novo, a gente não tenha como saber ainda se isso será levado a cabo. E a sua posse também foi marcada pela presença e pela ausência de diversos líderes políticos do mundo inteiro. Eu começo falando sobre a ausência do presidente brasileiro Lula, que não compareceu à posse do Javier Milei, isso porque entendeu que, e na minha opinião entendeu corretamente, que o Brasil não seria muito bem-vindo ali durante essa cerimônia de posse. Uma das grandes questões também da campanha do Javier Milei foi justamente um sentimento anti-chinês e anti-brasileiro, o que mostra que talvez as relações bilaterais entre a Argentina e o Brasil também estejam ameaçadas daqui para frente. Embora a gente já tenha visto algum tipo de pé atrás com isso, o próprio Javier Milei já havia enviado uma carta para o presidente Lula e também para o Xi Jinping, mostrando justamente a sua abertura a esse processo de negociação com esses países, a construção de relações renovadas, tanto com o Brasil quanto com a China. Ainda assim, o presidente Lula decidiu que seria melhor não comparecer à posse de Javier Milei, inclusive para evitar qualquer tipo de imprevisto ou mesmo de relação tensa entre esses países e essas lideranças. Mas representando o Brasil de alguma forma estava o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi convidado pelo Milei e que estava ali.
O Bolsonaro, inclusive, foi recebido pelo Milei de uma forma até mesmo inesperada. Foi recebido como se fosse um chefe de Estado atual. Inclusive, né, tiveram momentos em que ele estava ali junto com os outros chefes de Estado, como se ele de fato fosse o atual representante oficial do Estado brasileiro. Então, isso foi de fato um incômodo. Eu acho que ficará realmente marcado esse momento para as relações agora que devem seguir entre o Milei e o Lula, até porque Brasil e Argentina são países com grandes relações econômicas, com grandes relações políticas. Mesmo que o Milei tenha vontade sozinho de cortar um pouco essas relações, ainda assim isso não é fácil de se fazer num curto prazo. Então, pelo menos por algum momento, Milei e Lula terão que negociar, terão que entrar em contato. E com certeza, essa visita do Bolsonaro, uma visita muito calorosa, nessa recepção calorosa que ele recebeu, e também uma recepção muito formal e dentro desses padrões que seriam esperados para o atual chefe de Estado, podem ser sim um incômodo nesses encontros futuros que o Milei venha a ter com o presidente brasileiro Lula. Outra visita que merece destaque durante a posse do Javier Milei à presidência da Argentina foi a do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O Zelensky, com essa visita à Argentina, fez a sua primeira viagem a um país da América Latina desde que ele assumiu o governo ucraniano e vem mostrando justamente essa necessidade da Ucrânia, após 21 meses de conflito com a Rússia, de buscar aliados entre os países emergentes. Ele também foi muito bem recebido pelo Milei, eles mostraram, abraços calorosos na chegada do Zelensky à Casa Rosada. Então mostra justamente uma certa aproximação, uma possível aproximação entre a Argentina e a Ucrânia. O Milei também se mostra muito aberto a isso, já que, como eu comentei, toda a sua campanha foi muito voltada a uma grande desconfiança em relação à China, e aqui eu incluo também em relação à própria Rússia. Então, a Ucrânia vê, de alguma forma, um possível aliado quase que automático aqui na América Latina, na medida em que o Milei a todo momento sinaliza para o Ocidente que ele busca esse apoio, sinaliza uma campanha e algumas pautas que são muito americanizadas, assuntos que são muito levantados continuamente pelos Estados Unidos. Então toda a campanha do Milei foi pautada em liberdade econômica, em política capitalista de alguma forma, em combater a China, combater a Rússia, liberdade de expressão. Então tudo isso agrada muito os Estados Unidos, e a Ucrânia, que vem justamente tentando buscar esse apoio cada vez maior do Ocidente, também agora encontra na Argentina um possível aliado nesse momento que vem se tornando cada vez mais difícil para os ucranianos. Lembrando que na semana passada os Estados Unidos decidiram vetar um apoio financeiro à Ucrânia que aconteceria a partir do próximo ano. Ainda nesse mês de dezembro desse ano de 2023, a Ucrânia ainda recebe algum tipo de apoio financeiro e militar dos Estados Unidos, mas a partir do ano que vem esse apoio não está mais garantido. A partir do momento então que o Senado americano bloqueou qualquer tipo de ajuda, a Ucrânia agora se vê com menos opções ainda de se financiar e de se manter ativa no campo de batalha. Nesse momento, então, a Ucrânia mostra quase que um certo desespero de buscar novos aliados. E é interessante que ela venha buscando, portanto, esses aliados entre os países emergentes, já que esses são justamente os países em que a Rússia vem sendo muito bem sucedida em conseguir o seu apoio. Enquanto a Ucrânia, desde o início do conflito, buscou o apoio principalmente das potências ocidentais, então, tanto as potências europeias quanto os Estados Unidos, de certa forma, o grupo da OTAN foi o principal alvo dessas negociações e desses pedidos da Ucrânia por ajuda, a Rússia se concentrou justamente no terceiro mundo, que entendeu, inclusive, que nesse ano, com a publicação do seu conceito de política externa de 2023, compreendeu esses países como a maioria global. A Rússia, portanto, passa a dar mais atenção aos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, já que ela compreende que esses países
foram, de certa forma, deixados de lado pelos países ocidentais, pelas potências ocidentais, e que talvez eles tenham interesse, sim, em se aliar à Rússia. Isso foi muito claro entre os países africanos, que em diversos momentos tiveram bandeiras russas em manifestações políticas ao longo desse último ano. Então, a Ucrânia agora vem também tentando jogar esse jogo da Rússia de conquistar os países emergentes a partir da Argentina. O gabinete do Javier Milei já tinha declarado que poderia mediar conversas da Ucrânia com outros países da América Latina, o que se torna de novo muito interessante para o Zelensky nesse momento de maior fragilidade. Além de encontrar o próprio Javier Milei, o Zelensky também teve a oportunidade, ao longo dessa viagem para a América Latina, de encontrar outras lideranças, principalmente de Cabo Verde, Equador, e a própria Argentina. Então, ele já tem tentado estabelecer mais contatos com os países menos favorecidos economicamente do mundo, justamente para buscar novas alianças para a Ucrânia. Depois dali, o Zelensky seguiu em uma visita para os Estados Unidos, que imagino que seria para justamente conversas com o presidente Joe Biden em relação ao bloqueio do Senado que aconteceu nessa última semana, justamente tentando buscar alguma alternativa, já que o presidente Joe Biden se mostrou, pelo menos publicamente, favorável à continuidade do apoio americano às tropas ucranianas. Segundo Biden, em uma declaração muito forte e até mesmo exagerada, abandonar a Ucrânia seria dar todo o espaço que a Rússia necessita para alcançar os membros da OTAN e futuramente, inclusive, invadir algum dos países da aliança do Tratado do Atlântico Norte. Então, embora seja exagerado dizer que a Rússia atacaria um membro da OTAN, já que a OTAN é um órgão de defesa coletiva que prevê justamente essa defesa de todos os membros, né, de forma conjunta contra qualquer ameaça em comum, ainda assim foi uma tentativa do presidente americano de justamente convencer os membros do Senado a apoiar justamente, a manter esse apoio. Então agora o Zelensky está justamente em uma visita aos Estados Unidos, provavelmente para discutir alternativas a esse financiamento no longo prazo. Agora falando sobre Venezuela e Guiana, estamos aqui numa crise regional na América Latina, uma crise que nós não víamos há muito tempo. A América Latina é basicamente conhecida por não ter problemas fronteiriços. Os países aqui da nossa região, de fato, conseguem negociar, conseguem ter relações mais pacíficas entre si, diferente dos países europeus que tem, de certa forma, conflitos fronteiriços a todo momento, dependendo, né, da região que a gente tá, mas agora a crise entre Venezuela e Guiana coloca justamente essa nossa reputação em xeque, na medida em que Nicolás Maduro ameaça de forma constante a invasão da Guiana. Então, o Maduro realizou um referendo entre a população venezuelana nesses últimos dias, um referendo que saiu positivo para a anexação de uma região da Guiana que se chama Essequibo, que é uma região extremamente rica em petróleo, que vem extraindo milhares de barris por dia. Embora Venezuela já tenha as suas próprias reservas de petróleo e seja inclusive o país com mais petróleo do mundo, mais mesmo do que a Arábia Saudita, a diferença é que o petróleo venezuelano é de menor qualidade, um pouco mais difícil de extrair do que o da Arábia Saudita, mas é o país com maiores reservas do mundo. Ainda assim, a Venezuela agora quer invadir esse território da Guiana e justamente anexá-lo por conta dessas riquezas naturais exorbitantes desse território. A Venezuela tem basicamente 3 formas de invadir esse território na Guiana. Lembrando que Venezuela e Guiana têm fronteira entre si. Então, uma primeira opção seria justamente uma entrada pelo mar. Mas aparentemente a Venezuela não possui as capacidades militares e navais para realizar uma operação desse porte, mas seria, a princípio, uma das opções. A segunda opção seria justamente atravessar a fronteira que eles têm entre esses dois países.
mas essa região é uma região de mata muito densa e também uma região com grandes declives no seu relevo. Então, é de fato uma passagem, embora direta, muito difícil de acontecer, justamente por conta dessas dificuldades que o próprio ambiente natural impõe ao exército venezuelano. E uma terceira opção, que seria a mais fácil de todas elas, seria justamente de contornar o território passando pelo Brasil. Lembrando que toda vez que um país invade o território alheio, ele não apenas diz que não respeita a soberania territorial desse outro país, como também se torna automaticamente uma declaração de guerra. Isso é o que nós de fato compreendemos como normas, né, do direito internacional que acabam guiando, digamos assim, a relação entre os países. Então, se o Nicolás Maduro decidir de fato fazer essa entrada por meio do território brasileiro, o Brasil se coloca numa posição extremamente difícil e quase que obrigatória de declarar a guerra à Venezuela. Isso não é interessante para absolutamente ninguém, tendo em vista que o atual governo brasileiro não é necessariamente um governo contrário à Venezuela. Ele não é um governo que critica o Nicolás Maduro, como era, por exemplo, o governo anterior do Bolsonaro. Então, atualmente, o Lula não tem interesse em se indispor com a Venezuela e, ao contrário, né? A Venezuela também não tem nenhum interesse de se indispor com um governo amigável ao seu país. Ainda assim, isso não quer dizer que, embora esses dois governos sejam aliados ou necessariamente amigos de alguma forma, não quer dizer que a Venezuela tem o direito de cruzar o território brasileiro. Então, o presidente brasileiro Lula já deu declarações firmes dizendo que qualquer atuação venezuelana nesse sentido seria quase que um corte automático de relações com o Brasil. O Brasil, inclusive, já enviou para a região alguns blindados e também soldados, não num número realmente suficiente para, caso exista essa invasão, de o exército brasileiro contornar isso, combater a Venezuela, mas simplesmente como um sinal. E todas as relações internacionais, de alguma forma, são mediadas por sinais que um país emite ao outro. E esse foi claramente o sinal brasileiro, um sinal de que, olha, Venezuela, as nossas relações estão muito boas, porém existe um limite aqui do direito internacional e é necessário um respeito à soberania territorial e política do Brasil. Então a Venezuela ainda não avançou na fronteira brasileira, embora tenha mostrado já algum tipo de interesse, e o Brasil também já sinalizou que isso significaria o rompimento total de relações entre esses dois países. O governo dos Estados Unidos já solicitou que o Brasil resolvesse essa crise em termos regionais, já que o Brasil é, de fato, a principal potência aqui na região da América Latina, o Brasil que tem mais ou menos 60% de todo o território do continente sul-americano, então é uma potência regional. Mas ainda assim é curioso que, diante dessa crise toda, a própria Guiana não tenha solicitado apoio ao Brasil em primeiro lugar, mas tenha solicitado um apoio aos Estados Unidos, mostrando que, na verdade, a Guiana entende que os Estados Unidos são muito mais capazes de gerir essa crise regional do que o próprio governo brasileiro. Ainda assim, o Biden pediu que o Lula resolvesse, que o Lula interferisse nessas negociações, conseguisse de fato uma mediação entre esses dois países para a gente tentar justamente conter essa crise em termos regionais. Caso o Brasil não consiga ser muito bem sucedido nessas medidas, é possível que a gente veja uma intervenção dos Estados Unidos aqui na região da América do Sul, que seria devastador para todos os nossos governos que não veem justamente essa presença militar americana há muitos anos. E os Estados Unidos teriam de fato interesse em seguir com essa invasão, ou pelo menos com essa entrada de alguns militares aqui, justamente porque nessa região de Essequibo, na Guiana, existem várias mineradoras e petroleiras que são de origem americana. Então os Estados Unidos estariam protegendo empresas, né, nacionais, mostrando justamente que há um grande interesse nessa região e há o interesse de que o governo da Guiana não seja afetado por essa invasão que o Nicolás Maduro decide fazer agora a partir desses últimos dias. E para finalizar o nosso vídeo, eu gostaria de falar sobre a visita
que o Xi Jinping fez aos líderes do Vietnã. Em setembro desse ano, o Vietnã assinou com os Estados Unidos um tratado, um acordo de parceria estratégica. Isso deixou a China realmente preocupada de que o Vietnã estaria muito mais inclinado ao Ocidente do que ao Oriente, justamente mantendo relações que são muito longas com o governo chinês. O Vietnã, inclusive, que é importante em termos de cadeias de valor globais, né? O Vietnã, de certa forma, está incluído em várias dessas cadeias, tanto de produções americanas quanto de produções chinesas. Então agora o Xi Jinping fazendo essa visita ao Vietnã mostra que a China mantém o seu interesse não apenas econômico, mas também geopolítico ali de influência no Vietnã e que busca justamente que o Vietnã não se incline completamente aos Estados Unidos e ao Ocidente de uma forma mais geral. Os países ali da região do Sudeste Asiático têm uma certa dificuldade dessas relações com a China, já que muitos desses países compreendem que ao longo de sua história foram extremamente explorados pelo governo chinês. De certa forma, um certo imperialismo chinês que ocorreu ali em toda a região. Embora outros países dali, como Camboja, estejam já muito mais próximos da China, tenham inclusive assinado diversos acordos com a China, o Vietnã ainda assim se coloca um pouco receoso de fazer essa aproximação mais formal com o governo chinês. E agora, essa assinatura em setembro desse tratado com os Estados Unidos reforça ainda mais essa busca ou essa tentativa do Vietnã de se desvincular completamente da China e de se aproximar de outras possibilidades agora com os governos ocidentais. Segundo o governo chinês, todos esses países dessa região teriam um direcionamento para um futuro comum e que seria necessário justamente a assinatura de acordos e tratados entre esses países justamente para garantir que esse futuro comum seja atingido. Então é quase que retomar uma base histórica muito próxima, essa base histórica de dominação, de imperialismo que eu comentei aqui, e de projetar essa relação para o futuro. Não necessariamente como um imperialismo renovado, mas ainda assim como a China sendo uma principal potência do mundo e, obviamente, uma potência regional que tem muita influência ali naquela região e que consegue, de alguma forma, adquirir mais vantagens ao assumir relações com esses países que são, sim, comparativamente muito mais fracos do que a própria China. A grande questão dessa relação, que vem sendo muito conflituosa, que vem tendo algum tipo de tensão entre esses países, são as preocupações em relação ao Mar do Sul da China, já que navios vietnamitas e chineses já se chocaram algumas vezes desde os anos 1970 por conta de conflitos entre esses dois países em relação a algumas ilhas que ficam ali naquela região e também a regiões de extração de minérios, de petróleo. Então há ali uma competição econômica entre Vietnã e China que não é muito bem resolvida desde os anos 70 e que preocupa também ainda os líderes atuais. Ainda não sabemos se um tratado ou se pelo menos algum acordo sairá dessa reunião do Xi Jinping com a liderança do Vietnã, muito provavelmente não, seria apenas realmente uma tentativa, uma sinalização da China de que busca se aproximar do país, justamente, inclusive impondo algum tipo de pressão ao Vietnã em virtude desse tratado assinado com os Estados Unidos em setembro, mas com certeza, se a China começa a oferecer mais vantagens, se a China se coloca como esse parceiro talvez mais vantajoso economicamente do que os Estados Unidos, a gente pode ver sim o Vietnã jogando com esses dois lados da moeda, né? Então o Vietnã também não tem interesse em se colocar em uma área de influência de nenhuma dessas grandes potências, mas justamente de negociar com ambos os lados para adquirir vantagens de duas formas, de duas frentes diferentes. O vídeo de hoje, então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desses temas. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito, não deixem de comentar aqui, que eu respondo sempre. E também, se vocês tiverem sugestões para os vídeos da semana que vem, também comentem, por favor. Até isso, até o próximo vídeo. Muito obrigada!